Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje estaremos falando sobre a agropecuária e o comércio internacional. Quando nós falamos em agricultura, engana-se quem acha que a agricultura está apenas voltada para se consumir, se alimentar. Não! A produção agrícola, ela também está voltada para a linha de produção de matérias-primas, a questão da produção de fontes de energia, como, por exemplo, o etanol produzido no Brasil através da cana-de-açúcar e o etanol produzido nos Estados Unidos através do milho. A matéria-prima, por exemplo, o algodão para a confecção de tecidos, por exemplo. Veja só, um tipo de produção agrícola chamado de silvicultura. O que é isso? É a produção da extração de madeira e celulose. A celulose, que é a indústria extrativa de base para a produção do papel e papelão. E a extração da madeira, como por exemplo para a indústria de móveis. Se for madeira certificada, há uma preocupação com a conservação das florestas nativas, onde o manejo florestal sustentável é praticado. O que é o manejo florestal? Enquanto uma floresta é replantada porque acabou de ser cortada para a extração de madeira e celulose, está sendo plantada outra. E aí faz aquela rotação, enquanto se extrai de uma, outra é replantada, e você vai fazendo uma recuperação, um replantio de acordo com a extração. Assim não esgota os recursos naturais tão fundamentais para a nossa sobrevivência. A questão da pecuária, em suma, é a criação de animais, né? Para a produção de carne, leite, ovos, couro, entre outros. No mundo, predominam a criação de bovinos, aves, ovinos, carneiros e ovelhas, caprinos, bodes e cabras, e os porcos suínos. Se a gente for falar de atividades agrícolas, a gente já pode colocar a união da agricultura com a pecuária, formando a nomenclatura agropecuária, produção agrícola no mundo. Cerca de 1/3 das terras emersas do planeta, a gente tem 1/3 de produção agrícola. O outro 1/3 é coberto de florestas e outras formações vegetais. E outro 1/3 é coberto de desertos, geleiras e altas montanhas, ou a própria ocupação urbana. Se a gente olhar na questão das terras agrícolas, o continente que tem o menor potencial na distribuição de terras agrícolas é a Europa, até porque a Europa é formada por diversos países e é a parte que tem apenas 8% de terras emersas do planeta inteiro. Na questão comercial, industrial, tamanho não é documento, a gente verifica presença de ocupação de terras, a Europa 8%, mas é o bloco econômico de maior desenvoltura econômica no mundo. E a gente verifica que a nível de produção agrícola, a Europa é o que tem a menor distribuição de terras para esta finalidade. Os principais cultivos hoje no mundo, a gente tem a cana-de-açúcar, o milho, o trigo, o arroz e a soja. A nível de animais, as aves, os bovinos, os ovinos, os caprinos e os suínos. A questão da agricultura. Os maiores produtores agrícolas, com certeza,
estão entre os países emergentes. São os produtores dos chamados produtos commodities, os produtos agrícolas, né? Então veja só, o Brasil é disparado o maior produtor de cana-de-açúcar, o café também, né? Aí você pega os Estados Unidos, é o maior produtor de milho. O Brasil aqui no milho é o terceiro. Produção de trigo. Agora você sabe por que quando o dólar aumenta, o nosso pãozinho, né, o famoso pãozinho do café da manhã, pão francês, ele aumenta. Porque o Brasil ele não é ainda um grande produtor de trigo. O trigo está aqui, ó, China, Índia, Rússia, Estados Unidos. Então o Brasil é um grande importador de trigo. Diferente dos outros, o Brasil é um grande exportador de cana-de-açúcar, de milho, né? O Brasil é um grande exportador de soja, é o segundo maior do planeta, apenas atrás dos Estados Unidos. Ok? Mas o trigo é ainda um produto que precisa ser ampliado no Brasil, e ainda não é. Ok? Continuando aqui a questão da produção de milho altamente mecanizada, lá nos Estados Unidos. A pecuária. Vamos lá. Se você observar a questão da criação de aves, China disparadamente é o país que mais produz aves. O Brasil está aqui em quarto lugar. Porém, na questão da produção, mas a China consome muito o que produz. Inclusive, a produção chinesa não é capaz de alimentar os seus, quase que está chegando a 2 bilhões de chineses. Então, a China ela não está participando do mercado de exportações de aves. Quando a gente fala do mercado de exportações de aves, o Brasil tem uma força muito grande para a questão da exportação de aves, apesar de aqui aparecer como o quarto maior produtor mundial. Criação de bovinos. O Brasil aqui, ó, é o maior exportador disparado de carne bovina no planeta. A questão da pecuária no Brasil, ela está muito ligada na produção de bovinos. Quando a gente fala na questão de suínos, o Brasil também aparece em terceiro lugar. Produção de alimentos, matérias-primas e rações. Veja só. A maior produção agropecuária está concentrada nas mãos de China, Estados Unidos e Brasil. A China é o país que se destaca entre os maiores importadores, porque tem, poxa, a população chinesa está caminhando para 2 bilhões de chineses. Então eles são os grandes importadores de soja e carne bovina. Os Estados Unidos, eles se destacam como maior exportador de milho e soja. O Brasil, ele já vai ter um grande destaque na exportação de soja, açúcar e café. O maior produtor mundial de café e açúcar disparado é o Brasil, né? A gente também tem uma grande produção exportada de carne bovina e de frango. Aquilo que eu falei. A China, ela produz muito frango, mas o quesito exportação, a China não exporta frango, ela consome tudo que produz e ainda tem que importar muitas vezes do Brasil. A União Europeia se sobressai no comércio entre os próprios membros. Tá certo? Bom, produção agropecuária requer cuidados ambientais e muitas vezes estamos observando diversos problemas ambientais. Por exemplo, a agropecuária ela é extremamente importante para a sobrevivência da raça humana. Mas a gente tem visto o comprometimento do equilíbrio socioambiental. E a gente
tem um grande desafio nas mãos. A gente tem visto agrotóxicos, fertilizantes químicos, contaminando o solo, contaminando as águas, dando problemas de saúde nas pessoas, acabando com os recursos ambientais. Isso é um problema muito sério. Bom, um dos fatores que combatem esse ataque dos recursos naturais, por exemplo, é a agricultura orgânica, né? Que não utiliza produtos químicos. Mas essa agricultura orgânica, ela tem muita usabilidade, muito consumo nos países europeus. A agricultura orgânica ainda é uma produção em escala menor, porque ela é uma produção ainda limitada e, consequentemente, tem um custo muito elevado. Os produtos orgânicos são muito caros. Então não é ainda uma atividade bastante difundida no mundo. A gente acaba vendo a produção basicamente de alimentos tradicionais. E os alimentos tradicionais, eles estão usando muitos agrotóxicos e fertilizantes químicos. Isso é um problema que está causando no meio ambiente. O uso das terras agrícolas, a maior parte está voltada para pastagens de animais. Veja só, 70% do milho produzido no mundo é voltado para o consumo animal. A gente consome carne animal, carne e seus derivados, tá? Mas os animais precisam se alimentar. Então os animais também precisam consumir os vegetais para sua sobrevivência. Então isso é um desafio que está chegando na humanidade. A gente precisa dos vegetais, mas os animais também precisam dos vegetais. E se os seres humanos continuarem avançando no consumo de carne animal e seus derivados, vai chegar num dilema de que será que os vegetais vão ser capazes de alimentar os seres humanos e os animais para aí a gente usar os recursos da carne e derivados para nos alimentar? Aí é que é um problema que está gerando um grande desafio atualmente. Estados Unidos. O milho produzido nos Estados Unidos, mais da metade dele vai para a alimentação de animais. E 1/4 vai para a produção de álcool, o etanol, para motores a explosão. No Brasil, a maior parte da produção de cana de açúcar vai para a produção de álcool combustível. Enquanto o Brasil produz o etanol ligado na produção da cana de açúcar, a gente tem os Estados Unidos produzindo etanol pela produção do milho, tá? E o milho, na questão da alimentação de animais, como frangos e porcos, tem sido um problema na questão do predomínio de cultivos que não se destinam à alimentação de pessoas. Então isso está gerando uma concorrência. As pessoas precisam se alimentar. E com certeza uma das grandes bases alimentícias da raça humana são os vegetais. E se a gente ficar focando na produção no consumo de carne animal e seus derivados, será que a quantidade de alimentos vegetais vai ser suficiente para os mais de 7 bilhões de seres humanos e os seus animais que estão cada vez em maior número, né? Os rebanhos estão cada vez maiores, o consumo de carnes e seus derivados tem aumentado no planeta. Será que ambientalmente este é o caminho a ser seguido? A maior parte dos grãos vira ração e não alimento humano. Aqui, ó, a pecuária.
75% das terras do planeta já estão sendo destinadas para a questão da pecuária, ou para a criação de animais, ou para promover a produção de alimentos para os animais e não para os seres humanos. Isto pode ser um problema a médio prazo. Brasil, a gente tem visto ecossistemas tendo seus custos ambientais, como a Amazônia e o Cerrado, sendo postos abaixo devido à expansão, especialmente da pecuária. Ao mesmo tempo, a demanda da produção de alimentos vegetais também está crescente. É um grande desafio. Por conta disso, cientistas vêm explorando novas formas inovadoras de substituir a proteína animal, como carne, leite e derivados, ovos, por exemplo, por proteínas vegetais. Então, um futuro que está se pretendendo estender é a questão de se estender o consumo de proteínas vegetais em substituição das proteínas animais nas próximas décadas. Esta pode ser uma porta de salvação do meio ambiente, porque a pecuária tem avançado intensamente nos recursos naturais. Amarrando melhor isso, a partir do entendimento da produção agropecuária, a gente vai avançar na questão do comércio internacional. A gente verifica uma ampliação do comércio internacional cada vez maior, E isso depende da modernização dos sistemas de transporte. Sem dúvida, os portos, através do seu principal modal de transporte internacional, o marítimo, são extremamente estratégicos. A questão dos aeroportos, os aviões, ali a nível de movimentação de carga, já é mais ligada para carga de alto valor agregado. E aí os portos é a questão da linha de exportação da grande maioria esmagadora de produtos. O navio é fundamental nesse processo. Os fatores que contribuíram para o aumento da circulação de mercadorias entre os países. Veja só, a redução de barreiras comerciais através de países pertencentes à Organização Mundial do Comércio, OMC, e países pertencentes à União Europeia, como grande destaque. Na inovação de tipos de transportes nos seus portos, aeroportos, ampliando imensamente a capacidade de carga. E um outro fator é a questão da expansão das multinacionais, ou seja, a produção internacional a nível industrial está em franca expansão pelo mundo inteiro. Vamos entender melhor isso. Mais da metade, 51,5% das exportações internacionais estão nas mãos de apenas 10 países. Veja bem, os 10 maiores exportadores mundiais: China, Estados Unidos, Alemanha e Japão. Você vai verificar o Brasil apenas na 26ª colocação. Professor, você me disse que o Brasil é um dos grandes, um dos maiores produtores agropecuários disparados do planeta? Sim, mas aqui é a nível de captação de recursos econômicos, a nível de dólares, bilhões de dólares. Então o Brasil, ele exporta produtos de baixo valor agregado, enquanto os países desenvolvidos exportam produtos de alto valor agregado. Esse é o grande segredo na questão da gente desmembrar aquelas aulas iniciais de globalização que a gente tinha. Países subdesenvolvidos exportam, em suma, matérias-primas, e países desenvolvidos, alta tecnologia. Aqui a gente entende melhor essa questão, E aí a gente
através disso, consegue ter um melhor entendimento sobre o que é uma balança comercial. Se ela é favorável, superávit, ou se ela é desfavorável, tendo um déficit. Como assim? Isso vai depender das exportações e importações. Se um país exporta mais do que importa, ele tem uma balança comercial favorável, enquanto se um país importa mais do que exporta, aí vai ter um déficit, ou seja, a balança comercial fica negativa. Veja só o Brasil. O Brasil está entre os principais produtores e exportadores desses tipos aqui de produtos, ó. Soja, milho, petróleo, açúcar, frango, celulose, carne, café, milho. A gente até verifica aqui automóveis, mas não vamos esquecer que os automóveis são provenientes das multinacionais. As multinacionais não são legitimamente brasileiras. Ou são alemães, ou são estadunidenses, ou japoneses, ou francesas, ou italianas. Veja bem a questão da tecnologia industrial. O que a gente vem falando o tempo todo. É fundamental que um país invista em novas tecnologias. Isso tudo vem através da educação. Alô, vamos investir em educação. Isso aí é o futuro de qualquer país. Os principais compradores dos produtos comercializados, exportados do Brasil são a China, os Estados Unidos. A importância do comércio de mercadorias. Países desenvolvidos exportam produtos de alto valor agregado, grandes tecnologias, fruto de um processo de industrialização avançado. Os produtos mais exportados pelo Brasil, como eu já disse, commodities, possuem baixo valor agregado. Não só Brasil, mas países emergentes, países subdesenvolvidos. A gente até vê a Embraer aqui, ó, empresa legitimamente brasileira, exportando aviões, ótimo! Mas isso são pontos, são pontuais, né? Aí, se a gente tivesse mais empresas como a Embraer, e a gente o que mais precisa é isso, focar em linhas de pesquisa, em questão da tecnologia industrial, tudo isso proveniente daqui, ó, o que nós estamos fazendo aqui, gente, o quê? Educação. Continuando aqui, ó, isso aqui é um mapa muito importante, ó, a questão do comércio internacional de mercadorias. Veja só como é que a União Europeia é o grande foco do vai e vem de circulação, de exportações e importações de mercadorias. Seguida da questão da Ásia, China, tigres asiáticos, Japão, olha ali, América anglo-saxônica, Estados Unidos, em suma, e Canadá, e a América Latina aqui, ó, numa forte presença do Brasil, forte presença regional, porque global a gente fica ali, ó, muito reduzido, e a questão da África também, né? Com esse entendimento que nós tivemos até agora da questão do estudo do comércio internacional, associado à questão da produção agropecuária pelo planeta, a gente chega ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula de extrema importância para a vida de qualquer estudante e estaremos dando continuidade em uma aula futura. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima aula.